Olá, boa noite. Nesta edição do programa Ponto por Ponto, vamos conversar com uma senhora que tem batalhado em prol da melhoria das condições de vida de crianças e jovens com paralisia cerebral, autismo, déficit de aprendizagem e outros problemas relacionados com a deficiência intelectual. É inspetora do trabalho de profissão, mas devido a determinados acontecimentos, há alguns anos sentiu a necessidade de envolver-se nesta causa. Estamos a falar de Isabel Muniz, presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, Colmeia, associação que desde 2014 tem trabalhado com crianças com problemas relacionados com a deficiência intelectual em Cabo Verde e, inclusive, já recebeu menções honrosas, prémios de direitos humanos e também outras menções relacionadas com o trabalho realizado em prol de crianças e jovens com necessidades especiais. Então, agradecemos à nossa convidada Isabel Muniz por ter aceito o nosso convite e falar um pouco desta problemática delicada aqui em Cabo Verde. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, partilhar essas informações, cumprimentar os telespectadores em casa e falar do tema que é muito difícil para muitas famílias e também para a sociedade. Portanto, já agora eu começo por perguntar por que sentiu a necessidade de envolver-se em prol desta causa, a deficiência intelectual em Cabo Verde? Aqui em Cabo Verde, como em outras paragens, quem impulsionou essa temática foi sempre uma mãe, ou um pai ou as famílias. E recebi, por exemplo, um missionário dos Estados Unidos na Colmeia. Estávamos a falar deste tema e nos Estados Unidos, na década de 70, havia vários constrangimentos a nível da sociedade, das famílias com filhos na condição de deficiência, maiormente a deficiência intelectual. Quem impulsionou, que pôs toda a política pública em movimento nos Estados Unidos foram as famílias, não é? Reivindicaram, houve pais que foram médicos, que especializaram em áreas terapêuticas para ajudarem os seus filhos e ajudarem os poderes públicos a trabalharem esse tema e também aqui em Cabo Verde não se foge a regra. Eu sou mãe de um jovem com espectro de perturbação de autismo. Na altura havia muitos constrangimentos, não é? E então isso impulsionou-me a fazer esse trabalho, não só pelo meu filho, por todas as crianças. Eu costumo dizer que eu tenho um filho, mais 600 que eu tenho da Colmeia, que eu adotei como o meu também. Portanto, criou a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais em 2014. Portanto, o que melhorou de lá para cá? Bom, penso que com a criação da Colmeia muita coisa mudou em Cabo Verde. Nós conseguimos, por exemplo, trabalhar o problema de luto em muitos casos, em muitas famílias. Nós conseguimos sensibilizar a população, nós conseguimos trabalhar os poderes públicos na criação, por exemplo, na melhoria de algumas leis. Nós estamos a trabalhar em relação, mesmo no seio da associação, com relação ao trabalho de reabilitação e habilitação. Temos vindo a apoiar as famílias, não só da cidade da Praia, do interior de Santiago, também em outras ilhas. É um trabalho que penso com a fundação da Colmeia. A Colmeia foi fundada não só por mim, por um grupo de famílias. A doutora Lígia foi uma das fundadoras da Colmeia, ajudou muito neste trabalho, nomeadamente no início até agora, e tem um grupo de cidadãos voluntários que têm apoiado a Colmeia juntamente com os colaboradores da Colmeia
que tem sido incansável neste trabalho em prol da inclusão e da temática de deficiência em Cabo Verde. Portanto, mencionou a palavra luto, tanto para os pais de crianças com necessidades especiais, neste caso, a sua causa, a deficiência intelectual, ter uma criança nestas condições é uma forma de luto. Tem de haver associações que ajudem os pais a lidar com este problema? A Colmeia veio trabalhar muito essa questão do luto porque todos nós idealizamos um filho dito normal, sem nada. E quando vem uma criança com algum tipo de limitação ou problema, surge de facto um período de luto nos pais, porque os pais inicialmente têm uma dor, têm alguma dificuldade na aceitação. Deve ser feito um trabalho à volta disso em relação aos pais para saírem no período de luto, porque o luto que os pais têm prejudicará muito a criança na fase, porque por mais cedo a criança for trabalhada e for reabilitada, a criança estará mais estimulada e estará mais preparada também para lidar na questão da socialização e outras melhorias em relação à sua qualidade de vida. Portanto, a Associação Colmeia lida com que tipo de deficiência intelectual? Crianças e jovens? Nós lidamos com todo tipo de deficiência. Nós viemos dar um destaque à deficiência intelectual ou um problema de fórum de neurológico, então do neurodesenvolvimento, que são deficiências que estão na sociedade, que são despercebidas porque não são visíveis. Então, muitas dessas deficiências ou necessidades especiais ou específicas são conotadas, por exemplo, as dificuldades de aprendizagem na escola são conotadas com as crianças que não aprendem, não é? E quando não é verdade. As nossas escolas devem estar preparadas, os nossos professores também. Nós devemos trabalhar tanto o conteúdo e acessibilidade. Então, tudo isto tem a ver com a oportunidade. Então, é nessa sequência que a Colmeia vem trabalhando as famílias, por vezes é preciso trabalhar mais a família inicialmente do que a criança, porque se não se trabalhar a família, não se consegue trabalhar a criança. Mas o que é que a Colmeia tem feito em prol das crianças e jovens com deficiência intelectual em Cabo Verde? Bom, penso que nós temos feito muito. Primeiro, eu tinha dito em relação à sinalização das crianças. Nós temos neste momento um trabalho de reabilitação e habilitação montado na Colmeia com uma equipa multidisciplinar. Neste momento trabalhamos com um neuropsicólogo, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com psicólogos, técnicos de educação especial e trabalhamos com alguns formandos, porque nós trabalhamos também na área da cultura, na área do desporto, no sentido de estimular tanto essas crianças ou esses jovens que estão lá para estarem tanto reabilitado e habilitado e assim terem uma qualidade de vida, porque estarão sempre na condição da deficiência, mas na condição da deficiência é necessário um trabalho de reabilitação para que essas crianças ou esses jovens passam a ter mais habilidade e estarem mais aptos. E quais têm sido as dificuldades neste trabalho que a Colmeia tem feito? Bom, uma das grandes dificuldades ou desafios que nós temos é com o financiamento. Porque para manter esta equipa multidisciplinar teremos que ter financiamento para pagar, gratificar os técnicos que nós temos lá, ter materiais adaptados. Nós, por exemplo, a Colmeia é toda adaptada desde da própria impressora, porque nós temos que ter uma impressora colorida, não é? Porque as crianças que vão lá receber algum tipo de reabilitação vão para pintar ou fazer algum outro trabalho manual, tem que ser materiais lúdicos, não é?
os materiais devem ser adequados conforme a necessidade ou a patologia que a criança ou o jovem tem. Então, toda a colmeia é montada, a sua logística, para esse tipo de trabalho. Fazemos esse trabalho com a criança, mas também fazemos um trabalho com as famílias, porque os pais também são atendidos. Temos uma psicóloga que faz-nos esse trabalho de voluntariado, que vai nas terças-feiras, que nos atende ou um pai ou uma mãe que tem filho nessa condição. Portanto, a Isabel falou na questão do financiamento, recebem, a Colmeia e outras associações recebem subsídios do Estado. Nós recebemos Qual é o subsídio montante? do Estado. Nós recebemos um subsídio mensal que é de 87.750 escudos, não é? Para colmatar todas as despesas que nós temos, não é? E como é que tem navegado com esse montante, que nem chega aos 100.000 escudos? Bom, como sabe, esse dinheiro é um apoio, mas ele é irrisório. Quem financia a Colmeia são os parceiros. Este ano passamos por desafios enormes, porque, como sabe, com a tripla crise, também afetou muitas associações que lidam nesta matéria. Nós tivemos meses, nomeadamente entre abril e maio, dificuldades enormes e mesmo com relação a gratificar os técnicos que estão lá para prestar serviço. Bom, os parceiros foram paulatinamente reagindo, apoiando e nós fomos conseguindo, não é? Está a falar de que parceiros, por exemplo? Nós, este ano, por exemplo, os bancos reagiram ao nosso pedido. As pessoas em nome individual também reagiram em nossos pedidos. As empresas e instituições, quem tem financiado a Colmeia, ainda com apoio pontuais, são os parceiros, não é? Nós temos parceiros, por exemplo, nacionais e temos parceiros internacionais. Por exemplo, fala de parceiros nacionais, quer dizer, por exemplo, as empresas públicas, as empresas públicas e privadas. Temos, por exemplo, as instituições, como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que nos tem apoiado. Temos, por exemplo, o CISP este ano apoiou-nos, a Improfac tem vindo a nos apoiar. Este ano recebemos um apoio, ainda que pontual, da Telecom, da Caixa Económica, do BCA. A DEGA é uma instituição que nos tem apoiado desde o início da criação da Colmeia. Temos duas instituições, por exemplo, a ACI e a M-Marketing, que são duas empresas que têm vindo também a nos apoiar, e temos o apoio dos órgãos da comunicação social que têm apoiado na sensibilização e muito o trabalho que a Colmeia vem feito na divulgação também do trabalho que nós achamos que os órgãos de comunicação devem continuar a nos apoiar neste sentido, porque é uma forma de nós passarmos a informação do trabalho que é desenvolvido na Colmeia e que é de grande valia, nomeadamente para os pais que têm filho na condição de deficiência. E considera que o envolvimento da comunicação social tem sido suficiente ou é preciso muito mais em prol da sensibilização para esta causa da deficiência, neste caso intelectual? É preciso muito mais. É preciso muito mais porque é um trabalho informativo, é um trabalho de conhecimento, é um trabalho que a sociedade precisa conhecer também para apoiar quem está na condição da deficiência, mas é um trabalho que o cidadão deve conhecer, porque qualquer de nós poderá estar na condição da deficiência. A deficiência é uma condição, hoje, neste momento, eu estou bem, mas o segundo depois não sei como é que eu poderei estar. Então, não é um trabalho só para quem nasceu na condição da deficiência. Nós podemos contrair o AVC, ter acidente de trabalho, na nossa velhice nós teremos sempre problemas de locomoção, temos doenças de movimento, então todo esse leque de deficiência
deve ser enquadrada e ter um apoio a nível da saúde, não é? Saúde, quando eu falo da saúde, falo sempre da reabilitação. Reabilitação porque a saúde não pode ser vista só pelas áreas curativas, não é? Ter uma dor de cabeça, ter uma febre, não, todas essas outras áreas devem também merecer atenção da igual forma como a área curativa. Então, Isabel disse que as crianças que são atendidas na Associação Colmeia têm normalmente sessões de fisioterapia, terapia da fala, neuropsicomotricidade e outras. A Colmeia costuma estender a sua ação às zonas fora dos centros urbanos, onde se sabe que há muita dificuldade em aceder a esse tipo de tratamento? A Colmeia, bom, a pandemia veio-nos quebrar uma rotina, porque nós tínhamos adotado feiras de saúde especializada. Nós deslocamos da cidade da Praia e, por exemplo, vamos ao interior de Santiago. Temos o nosso público identificado, nós temos uma base de dados na Colmeia que nós temos vindo a trabalhar para podermos saber onde estão, quem são, não é? E para prepararmos as respostas para chegarem à nossa população que está na condição de deficiência. E esses 2 anos não temos conseguido fazer isso porque a pandemia, com a questão da aglomeração, não podíamos fazer esse trabalho também para precaver e mesmo a pessoa que esteja na condição de deficiência, porque podem ter deficiência e outras doenças associadas, então estão num grupo de risco. Evitamos fazer trabalho, nomeadamente, por exemplo, em relação a feiras de saúde especializada, mas pensamos que, bom, o ano já está quase a acabar, tínhamos previsto que no mês de setembro ou outubro poderíamos retomar, mas pensamos que no ano 2023 podemos retomar e queremos ter parceria, nomeadamente do Ministério da Saúde, do Ministério da Inclusão e também da Educação, porque essas feiras especializadas queremos levar áreas transversais para que a população que esteja na condição de deficiência beneficie tanto da sinalização como também do trabalho de reabilitação e habilitação. Portanto, se bem entendi, não tem havido deslocações aos concelhos do interior de Santiago, por exemplo, para atender crianças e jovens com necessidades especiais, é isso? Menos do que se esperava por causa da pandemia. E das dificuldades financeiras, também, transportes? E também das dificuldades. E Colmeia, este ano, está a ser um ano muito desafiante, porque é um ano que nós tivemos mais dificuldades, não é? É a primeira vez na história da Colmeia durante os... Refere-se 2022. 2022, sim. Por quê? Porque as dificuldades acrescidas. A Colmeia, neste momento, tem uma demanda grande, porque as famílias já conhecem, já sabem. Nós não atendemos só as famílias da cidade da Praia, as famílias que vivem também nas ilhas nos procuram. As famílias, por exemplo, quando têm alguma consulta na cidade da Praia, procuram, por exemplo, terem a primeira sinalização ou o primeiro diagnóstico. Temos tido uma parceria muito forte com a equipa do Hospital Agostinho Neto, nomeadamente com a parte da neurologia, otorino, porque os primeiros diagnósticos passam por essas especialidades. Então, nós temos vindo a fazer um trabalho de parceria com essas especialidades para os pais que vêm das ilhas terem a primeira sinalização, terem, por exemplo, o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico, quer dizer, o diagnóstico pode não ser fechado, mas as famílias poderão ter o primeiro atendimento. Todo o acompanhamento que a Colmeia tem no seu seio dá a essas famílias e articulamos com as outras instituições para que as famílias, por enquanto estão na cidade da Praia,
porque um grande problema dos pais que vivem nas ilhas é que essas especialidades não se encontram. Pelo menos no Mindelo, não é? Encontramos algumas dessas especialidades, mas já nas outras ilhas não encontramos essas especialidades e todas as ilhas têm crianças ou jovens na condição da deficiência, maiormente a deficiência intelectual. Portanto, a Isabel sempre bate na tecla da questão do alargamento das prestações que o INPS presta às terapias, o que melhorou. Portanto, sabe-se que aumentaram o número de sessões de fisioterapia que as crianças têm direito, mas ainda não cobrem a questão da terapia da fala, não é? Não. Bom, a questão de INPS, nós pensamos que é uma questão que Cabo Verde deve resolver, porque a proteção social não é um custo, é um investimento, é uma oportunidade. Quando eu falo da proteção social das outras terapias, nomeadamente a terapia da fala, ou mesmo o problema do Fórum de Desenvolvimento, porque há pessoas com doenças de movimento que precisam das mesmas respostas que as crianças com deficiência intelectual. As pessoas que apanham AVC precisam das mesmas respostas que as crianças com autismo ou com deficiência intelectual. Então, se uma pessoa que apanha AVC precisa de 20 terapias de fonoaudiologia, terapia da fala, mas a sua condição financeira lhe permite ter só 5, não haverá melhoria na qualidade de vida, porque ela não precisa de 5, ela precisa de 20. E nesta condição, qualquer ser humano poderá estar, não é? Nós não sabemos quando é que nós podemos apanhar um AVC. Ou então ter outros. Então, crianças podem apanhar meningite. Exatamente. Portanto, isto é uma questão que Cabo Verde terá que resolver, não é? Porque, é verdade, aumentou-se mais, eram 50 sessões, aumentou-se mais 25 sessões de fisioterapia, passou-se para 75. Mas essas 75 sessões vai depender também, porque há pessoas que precisam de, por exemplo, durante um mês, pode gastar essa fisioterapia, não é? Essas sessões de fisioterapia. Então, é uma questão que pensamos que nós, aqui em Cabo Verde, deveríamos trabalhar essa área, nomeadamente desta cobertura, porque há um vazio legal, não é? Nesta matéria, em relação à cobertura nas áreas que não estão cobertas, não é? Isto é uma questão que Cabo Verde terá que resolver. Portanto, resumindo, que áreas não estão cobertas atualmente? As que áreas, o INPS não cobre devidamente? As áreas do acompanhamento psicopedagógico, as áreas com problemas do fórum neurológico ou do neurodesenvolvimento, as áreas, por exemplo, que têm a ver com as doenças de movimento, não é? São áreas, por exemplo, doenças de Parkinson, AVC, todas essas doenças que se contrair durante a vida, o cidadão contrair durante a vida e precisar de resposta que não seja fisioterapia, não tem cobertura, não é? Não poderá ir a um privado, porque depois, quando um cidadão está na condição de deficiência, ela tem mais problemas, encargos financeiros. Assim como os pais que têm filhos na condição de deficiência, ainda que trabalham, têm mais encargos financeiros. Então, isto é uma questão. Por exemplo, nós copiamos muito na Europa. A Europa tem um quadro legislativo com respostas sociais para esta camada da população. Ajuda as famílias que têm filhos na condição de deficiência em relação à habitabilidade, em relação à compra, por exemplo, da viatura, em relação à comparticipação das terapias, em relação aos conteúdos e materiais escolares. Nós aqui ainda temos um problema enorme em Cabo Verde em relação a essas respostas.
O que se tem feito, por exemplo, em prol das famílias com crianças com necessidades especiais, ainda é irrisório aqui em Cabo Verde? O que precisa ser acelerado neste aspecto? Bom, nós, neste momento, o que nós gostaríamos é que todas essas famílias fossem enquadradas no cadastro social único. Algumas já estão. Sim, ou nem por isso? Temos grande parte de famílias que estão enquadradas e devem estar enquadradas no nível 1 ou 2 para poderem beneficiar. E também nós achamos que essas famílias deveriam ter, todas deveriam ter pensão social. Poderá ser pouco, mas é uma ajuda, não é? Porque para quem não tem nada, ter uma pensão social é uma ajuda. Mas, para além disso, nós pensamos que outras prestações sociais, por exemplo, nós temos o rendimento social único, que é um apoio, ou outras prestações a nível social único ou rendimento social de inclusão também? Há famílias que poderiam beneficiar, no nosso ponto de vista, destes dois mecanismos, não é? Agora, naturalmente que essas famílias deveriam estar cadastradas todas, ver as famílias que, por exemplo, não estão com a pensão social e terem a pensão para poderem ter pelo menos uma melhoria de qualidade de vida. Existe a Colmeia, que lida com crianças com deficiência intelectual. Sabemos também que existe a Associação Acarinhar e outras. Nunca pensaram, por exemplo, em juntar esforços, tipo uma espécie de juntamão, para juntos melhor defenderem esta causa? Nós juntamos os esforços. Nós juntamos os esforços no sentido de, por exemplo, nós todas essas organizações estamos reunidos numa federação. Nós reunimos, nós colocamos essas questões aos poderes públicos, não é? Essas questões que, por vezes, nos está a dizer, nós fazemos isso sempre. As associações estão sempre a pedir encontro com a tutela, estão a enviar notas à tutela, estão a fazer um trabalho de pressão em relação aos poderes públicos e não fazemos isso de uma forma isolada, nós fazemos em conjunto essas questões, não é? Pode ser que não seja visível o trabalho que nós fazemos em relação, mas nós juntamos esforços neste sentido. Por exemplo, a Colmeia neste momento também juntou esforços não só a nível das associações, mas também de especialidades, no sentido de nós criamos um documento que é uma pressão estratégia de melhoria das condições da vida das pessoas com deficiência, para levarmos aos poderes públicos, no sentido de traçarmos estratégias, não é? Para que essas políticas públicas que por exemplo, que é traçado, chega ao destino, que chega ao pai ou que tem o filho na condição de deficiência, para melhorar a sua qualidade de vida. Nós temos vindo a fazer esse trabalho, sempre temos vindo a fazer esse trabalho. Agora, naturalmente que isto não depende de nós, depende da vontade também política para o efeito, e temos vindo a fazer o nosso trabalho em relação a essas questões. Mas tem surtido efeito? Têm sido escutados? Bom, isso é uma questão que por vezes pergunto, não é? Porque me está a dizer que, por exemplo, eu bato na mesma tecla, por vezes cansamos, não é? Paramos para retemperar as forças. Exatamente, ou então conseguir fôlego, não é? Para continuar e fazer esse trabalho, porque a área da inclusão social ela não é vista, porque é um trabalho que leva o seu tempo para ter resposta. E não é que não se tenha feito alguma coisa, tem-se feito,
mas eu penso que nós não estamos a conseguir acertar nas políticas públicas, não é? Porque neste momento nós precisamos de 3 pilares importantes. Por exemplo, Cabo Verde neste momento deveria ter uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial, para apoiar mesmo não só as famílias, mas os poderes públicos na questão de busca e melhoria nas respostas. Por exemplo, e esta equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, apoiaria tanto a creche ou a entrada das crianças na escola. Nós deveríamos ter um serviço de intervenção precoce em Cabo Verde. Não temos neste momento. Não temos, por exemplo, a nível da educação, um professor de apoio que ajudaria um professor que trabalha com 20 ou 30 crianças ditas normais dentro da sala de aula. Precisamos trabalhar mais os conteúdos virados a esta população em relação à infância, mas temos uma outra questão que é importante, que tem a ver com o despiste vocacional, formação profissional para as pessoas que estão na condição da deficiência. Não é? Considera que o governo, as instituições públicas deviam fazer mais, muito mais, neste concernente? Sim, isso considero. Considero porque eu sou mãe de um jovem com espectro de perturbação de autismo. Eu coloco no lugar dos outros pais. Nós temos situações em Cabo Verde que é gritante. Por exemplo, temos famílias que frequentam sala de aula juntamente com a criança. Criança Sim, com deficiência intelectual. Com deficiência. Nós temos famílias que não conseguem sustentar o filho na condição de deficiência. Nós temos famílias que retiram medicamento à criança porque não tem alimento para sustentar a criança. Se o medicamento for forte, retiram para não terem constrangimento. Temos famílias que não têm dinheiro para pagar um transporte para levarem os seus filhos para um tipo de atendimento. Então, essas questões são questões que mexem muito. Eu, na condição de mãe, liderar uma organização e deparar com esse tipo de situação. Então, é mesmo complexo trabalhar essa questão a nível, lidando de frente com os problemas sociais e os problemas que as famílias enfrentam no dia a dia. Porque eu ponho no meu lugar, se o meu filho estivesse também nesta condição. Então, é um trabalho que faço com gosto, mas é muita dor à volta das famílias e nós gostaríamos que essas questões fossem minimizadas aos poucos, não é? Uhum. E penso que há muito por fazer em relação, nomeadamente, tanto em acertar políticas públicas, também como em articulação das áreas, porque só o Ministério da Inclusão Social não vai conseguir, porque terá que ter outras áreas transversais, nomeadamente a educação, a saúde, a área da formação profissional, o emprego, trabalharem em conjunto. E uma outra questão que nós devemos trabalhar muito em Cabo Verde é um emprego protegido para os jovens que estão na condição da deficiência beneficiarem de um emprego e também é um estímulo para as empresas contratarem quem estiver na condição da deficiência. Então, pode-se dizer que o trabalho que as associações como a Colmeia fazem estão a substituir o trabalho que as instituições públicas deviam fazer? Nós estamos a substituir, porque em vários trabalhos que nós fazemos e estamos a fazer, é um trabalho que nós deveríamos complementar, mas nós não estamos a complementar. Estamos a executar este trabalho com pouco recurso, não é? Isto também é uma questão que dificulta muito, porque nós achamos que, nomeadamente em relação à Colmeia, que o duodécimo poderia ser aumentado, não é? Nós achamos, por exemplo, temos a questão, nós temos vindo também a solicitar, que é a melhoria do espaço,
o alargamento e a melhoria do espaço para o atendimento das crianças e para os jovens. Temos vindo a trabalhar com os poderes públicos, solicitar essas questões e estamos a aguardar respostas a essas questões. Porquê? Porque esta população merece uma atenção específica e adequada para a melhoria da condição de vida. Qual é a prioridade das prioridades neste momento, segundo a Colmeia, em relação a esta problemática, Isabel? Para mim, são as respostas sociais e a proteção social. Eu entendo que nós deveremos trabalhar a proteção social com um quadro legislativo regulamentado e que estas respostas sociais chegam de facto a quem precisa, mais rápido, mais célere, não é? E sobretudo, um trabalho junto das instituições, nomeadamente, por exemplo, o sistema, porque nós neste momento temos a taxa moderadora, não é? Das pessoas de saúde. Ainda há algum problema, por exemplo, quando os pais recorrem, por exemplo, ao hospital neste sentido, não é? Deve haver um trabalho à volta disso. Quem está na condição da deficiência, porque está na lei, não é? Não se pode criar uma lei, regulamentá-la, para depois vir cobrar quem está na condição da deficiência. Então, essas questões são as questões que devem ser sanadas, simplificadas, não é? Está na lei, deve ser cumprida, certo? Então, os serviços primários não são pagos, não devem ser cobrados. Então, essas questões pensamos que o que está na lei deve ser cumprido e o que não está regulamentado ou então o que não está legislado deve estar. Porquê? Porque, como eu disse, é uma condição e essas respostas devem ser trabalhadas para que chegue ao destino. Portanto, há poucos dias o Observatório da Cidadania Ativa reconheceu o trabalho que a Isabel tem realizado à frente da Associação Colmeia. Também já recebeu a medalha de mérito pelo Presidente da República. Em 2019 recebeu também o Prémio Nacional de Direitos Humanos pelo seu trabalho à frente da Colmeia. O que é que esse tipo de reconhecimento representa para si? É um estímulo? Porque já disse há poucos minutos que muitas vezes sente-se cansada. Esse tipo de reconhecimento é um estímulo para continuar? Bom, primeiramente, todo o reconhecimento é bem-vindo, mas quem faz o trabalho social, ela deve fazer não para receber reconhecimento, certo? O reconhecimento, naturalmente, que é bom, primeiro porque damos conta que as pessoas estão a prestar atenção em nós. Isso é muito importante. Estão a apreciar o trabalho realizado. E, sobretudo, o reconhecimento pelo trabalho, porque esse trabalho deve ser feito. Se eu tivesse que nascer 10 vezes, faria esse trabalho 10 vezes. Porque neste momento, não sou eu, as famílias, por exemplo, eu fiz uma reunião na Colmeia no mês passado com as famílias, porque reunimos em assembleia, não é? Diante de tanto constrangimento, eu perguntei se valia a pena, não é? Porque sentia-me cansada, não é? Porque também há muita burocracia à volta das respostas, solicitamos um pedido, por vezes não se responde, temos que mandar mais de 3, 4, 5 notas para o mesmo conteúdo, não é? Parece-me que estamos a falar linguagem diferente, quando não poderia ser, não é? E depois eu trabalho, eu tenho um filho na condição da deficiência. Então há coisas que devem ser simplificadas, certo? Então, eu estava a dizer, foram as famílias que disseram
porque eu não tinha noção do trabalho que a Colmeia está a fazer e que eu não tinha noção do que o trabalho que eu estava a desenvolver. Aliás, foi um pai, os homens falam um pouco, disse-me que eu e a Colmeia estamos a ensiná-lo a falar com o seu filho, a dirigir para o seu filho, não é? E outra mãe respondeu-me que valia sempre a pena, e vale a pena, não é? Então, esses títulos, esse reconhecimento, para já, o então presidente condecorou a Colmeia com a medalha de mérito. Também a Colmeia ganhou o Prémio Nacional dos Direitos Humanos, ganhei a menção honrosa e agora, neste momento, de facto, também fui distinguida como a Prémio de Excelência. Por um ano como este, esse prémio eu costumo dizer que é uma lufada de ar fresco, não é? Porque, como eu lhe disse, alguém está a reparar no trabalho, a importância do trabalho e, nomeadamente, este trabalho está a chegar a quem precisa, que é uma satisfação para mim. Porque a maior satisfação que eu tenho na vida é poder ajudar uma criança que está na condição da deficiência. Porque é muito difícil para um pai ou uma mãe, sobretudo na fase que a criança dos 0 aos 6 anos, é uma complexidade enorme. E sobretudo para os pais que não têm trabalho ou que não têm nenhum tipo de rendimento, ter uma associação que apoie, por exemplo, as reuniões das famílias que nós fazemos, são reuniões mais tristes que se pode assistir. Por que diz isso, Isabel? Porque são famílias que são mães que vivem praticamente sozinhas com os filhos, são mães que por outros não têm uma pensão social, são mães que por vezes não conseguem ter todo o tipo de refeição. São mães que, por exemplo, passam por discriminação. Então, que tipo de discriminação? Discriminação porque ainda nós temos uma sociedade que também discrimina a deficiência. Nós não estamos como há 30 ou 10 anos atrás, mas ainda temos vários problemas a nível também da nossa sociedade, que é algo que também faço isso, o apelo às famílias, porque não é quem está discriminado que deve sentir vergonha, é quem discrimina que deve sentir vergonha. Porque o preconceito, a pessoa preconceituosa é uma pessoa feia, não é quem está a passar por isso que deve sentir. Há um trabalho que é feito com as famílias, essas reuniões tornaram-se uma terapia para as famílias. Então, esses prémios, não é? Tem a ver também com a responsabilidade de quem está na frente a liderar uma organização, no sentido de continuar a fazer esse trabalho para que seja um trabalho de rosto humano, não é? Porque trabalhar para a criança é como o nome da distinção, e deve ser feito com excelência. Portanto, é inspetora de trabalho de profissão, está à frente da Colmeia também, sei que realiza muitas reuniões com os pais e amigos de crianças com deficiência intelectual aos sábados. O seu trabalho fica prejudicado com este desdobramento em várias frentes? Bom, eu tenho solicitado vários anos uma dispensa com salário, porque eu estou a fazer um trabalho público para dedicar-me inteiramente à Colmeia. Neste momento, eu dedico ao meu trabalho no período da manhã, não é? E no período da tarde fui destacada na sexta-feira, dia inteiro, para dedicar-me à Colmeia. Então, tenho tentando conciliar essas duas coisas e, naturalmente, que o meu filho não pode ser prejudicado no meio disto, porque eu também tenho um filho jovem com um espectro de autismo que precisa de mim, igual que o apoio que eu dou para os outros filhos que eu tenho na Colmeia. O meu filho também precisa, ele é autónomo, mas precisa do acompanhamento. Tenho tentado a conciliar.
quem está a pagar o pacto neste momento são os meus ossos, porque dói-me todos os ossos de tanta canseira, porque não consigo descansar, porque trabalho todos os dias, não é? É domingo a domingo e depois não consigo parar. Porquê? Porque mesmo as famílias via telefone, quando estão aflitos, me procuram, não é? Não tenho como negar o apoio às famílias que precisam de mim. Eu precisei, não é? Eu viajei com o meu filho para Portugal, tinha 5 anos, eu recebi apoio de pessoas que não me conheciam, não é? Eu, por exemplo, fui fazer um exame ao meu filho, foi um médico que ficou comigo, carregou o meu filho, não é? Até que esse quadro passou. Então, eu acho que eu recebi também isso. Eu queria fazer também para devolver, só que todo ser humano tem o seu limite. E não tem sido fácil para mim, porque quem trabalha sem descanso paga o pacto na saúde. Que haja força, Isabel. Só para terminar, que apelo deixa aqui no programa e a quem? Bom, eu deixo um apelo sempre aos poderes públicos. Por exemplo, quem está na liderança da associação, por vezes, é conotado com pessoas muito críticas, não é? Eu faço sempre críticas construtivas e em prol da melhoria. E trabalho junto com os poderes públicos no sentido de melhorar a temática deficiência. E naturalmente que penso que devo sempre dizer, eu nunca vão me ouvir dizer que não está bem ou tudo está mal. Não faço esse discurso, porque eu também estaria a fazer esse discurso para mim mesmo, não é? Mas eu penso que nós devemos todos... Houve conquistas, mas penso que na área da deficiência temos constrangimentos e lacunas enormes, porque nós estamos a acertar nas políticas públicas para que chegue de forma célere e adequada nas crianças e jovens e nas famílias que estão na condição da deficiência. Mas não só para as crianças, para quem estiver na condição da deficiência, porque nós temos outras deficiências a nível, por exemplo, das doenças do movimento e outras deficiências que qualquer cidadão AVC, que precisam de ser trabalhadas estas políticas públicas para que quem estiver na condição de deficiência beneficie de uma proteção social, não é? Então, essas questões, esse apelo eu faço para que juntemos os esforços todos, porque todos somos pouco para tanta demanda que há nesta área. Para mim, essa é a área que precisa de mais respostas acertadas para que as famílias estejam numa condição diferente neste momento. Portanto, só nos resta agradecer. Infelizmente, o tempo terminou, Isabel. Espero que o seu apelo encontre eco junto de quem pode decidir, junto dos decisores deste país, para que a vida das crianças e jovens com deficiência intelectual e não só, outro tipo de deficiência, possa ter melhorias. Muito obrigada por ter estado no programa. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um tema que é muito importante para o cidadão que estiver na condição de deficiência, mas nomeadamente para as famílias que têm filhos nestas condições. Foi assim a conversa com Isabel Muniz, presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais, a Colmeia. Felizmente existe a Colmeia e outras associações que lidam com esta problemática, porque, como se sabe, a dor de uma mãe que tem uma criança dita normal termina com o parto. Mas, neste caso, não. Boa noite.